Fala, meus queridos alunos amados, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Tranquilo? Hoje é dia da gente discutir um negócio bem legal, que às vezes aparece na química, às vezes aparece na física, porque na verdade é uma mistura dos dois conteúdos, ou seja, tem vários conceitos de um e de outro que a gente aplica no estudo dos gases. O estado gasoso tem uma característica muito própria, por isso nós temos uma parte da matéria dedicada somente a ela, certo? Então tá, características básicas dos gases, né? Que está aqui associado com a teoria cinética desses gases. Bom, nós sabemos desde o princípio que os gases têm uma tendência à expansibilidade muito grande, uma capacidade de expandir muito grande, e, portanto, esses gases vão ocupar o máximo espaço disponível para eles, certo? E isso vai fazer com que eles tenham características muito específicas, que a gente vai discutir aqui nessa teoria cinética dos gases. Na verdade, vamos falar sobre isso daqui primeiro, para depois a gente tratar daquela outra coisinha lá. O que é essa teoria cinética dos gases? Bom, o comportamento dos gases ele é muito próprio, então ele tem características próprias, certo? Qualquer gás vai ser formado por partículas uniformes. E aí quando eu falo de partículas, eu quero dizer que podem ser átomos, podem ser moléculas, podem ser íons e assim por diante, né? Do mesmo jeito que o argônio é um gás nobre e ele é um átomo, nós temos o gás carbônico como um gás também, é uma molécula, tá? Então não tem problema nenhum quanto a isso. Outra característica é que esses gases, eles têm um comportamento que ele é difuso, ou seja, um comportamento que é variável, cada molécula se movimenta de uma forma diferente, certo? Só que esse movimento, ele obedece sempre às leis de Newton, certo? Então, se ocorre uma colisão, a colisão vai fazer com que haja lei de ação, lei de reação, e aí as moléculas vão mudar de direção e tudo mais. Portanto, uma outra característica importante dentro da teoria cinética dos gases é que quando você fala acerca de movimento, de desordem, dessas partículas gasosas, a gente tem sempre que imaginar uma média, tá? Porque, embora sejam moléculas do mesmo composto, elas podem ter tamanhos um pouquinho diferentes, elas vão ter comportamentos um pouquinho diferentes, velocidades um pouquinho diferentes, então a gente fala de velocidade média, de energia cinética média dessas moléculas, beleza? Tá, mais uma característica importante, outra coisa que a gente vale salientar é que, segundo a teoria cinética dos gases, as colisões entre as partículas desses gases são perfeitamente elásticas, ou seja, o que significa isso lá na física? O fato de ocorrer uma colisão não significa perda de energia. A energia se conserva, ocorre a colisão, as moléculas mudam de direção, mas as suas energias cinéticas se conservam, tá? As energias cinéticas médias serão todas conservadas para cada uma das moléculas. Tranquilo? E esse é um comportamento muito característico dos gases que está explicado na teoria cinética. E aí a gente tem esbarrado muito em termos como gás ideal e gás real. O que seria um gás ideal? Gás ideal também pode ser chamado de perfeito. Um gás perfeito é aquele que tem um comportamento totalmente previsível, que está exatamente como determinado nas leis das transformações gasosas, certo? Então, um gás ideal é aquele que se comporta perfeitamente igual ao que está previsto nas transformações gasosas, certo? Pergunto, um gás ideal ou perfeito existe? Não! Embora tenham coisas que cheguem muito perto da perfeição, química, por exemplo, ser perfeito mesmo, é algo muito difícil. Então, nós temos gases reais, não gases ideais, certo? O gás ideal é uma condição muito específica. Agora, os gases reais, eles se aproximam muito dos gases ideais, principalmente quando a gente tem uma temperatura alta e uma pressão baixa, certo?
porque aí, nessa condição, com temperatura alta e pressão baixa, as interações entre as moléculas gasosas praticamente não existem mais, e aí o comportamento vai ser muito, muito, muito semelhante ao gás ideal, tá? Então, o gás ideal é que ele tem um comportamento perfeito, mas a gente trata os gases reais como se fossem gases ideais, porque eles podem ter um comportamento muito próximo, tá bom? Mas quando a gente fala de gases, nós temos sempre três variáveis: volume, pressão e temperatura. Volume, pressão e temperatura são as três variáveis que a gente usa no estudo dos gases. Quando você tem um gás condicionado num cilindro, num recipiente qualquer, você pode variar o seu volume, a sua pressão, a sua temperatura, ou todo mundo de uma vez, certo? Vale lembrar que são várias as unidades de medida para cada uma dessas variáveis de estado, certo? Dentro do sistema internacional, por exemplo, o volume é dado em metro cúbico, né? Mas no estudo dos gases especificamente, normalmente esse volume será dado em litros, tá? Pode ser litros, pode ser decímetro cúbico, pode ser qualquer outra coisa, mas normalmente é dado em litros. E aí cuidado com essas variáveis, não fique sempre atento a essas variáveis, não deixe isso passar despercebido. A pressão também tem várias unidades de pressão, né? A TM, que é a que a gente vai usar na grande maioria dos casos, mas poderia ser milímetro de mercúrio, poderia ser pascal, poderia ser torr, poderia ser bar, enfim, uma série de unidades de pressão, né? E aí tem uma relaçãozinha de transformação de uma para outra, muito direta, que você consegue encontrar facilmente aí para qualquer unidade de pressão. O seu próprio telefone pode ter esse conversor, por exemplo. E a temperatura, que no estudo dos gases, pelo amor de Deus, isso aqui é fundamental, tá? No estudo dos gases, a temperatura tem que ser em Kelvin. Se você faz qualquer coisa dentro de um exercício de gás com a temperatura fora da escala Kelvin, já está errado. Mesmo que você tenha montado certo, substituído certo, feito as contas certo, se você não usou Kelvin, está errado. Portanto, Kelvin na veia. Nós fazemos a transformação de Kelvin para Celsius, de Celsius para Kelvin, lá na física, com muita frequência, né? Como transformar a temperatura em graus Celsius para graus Kelvin e vice-versa? A temperatura em Kelvin vai ser sempre a temperatura em Celsius mais 273, beleza? Celsius mais 273 é igual a Kelvin. Beleza. Dito isso, vamos falar das transformações, que é o que nos interessa nessa aula de hoje. Primeira transformação é a isotérmica, que pode ser conhecida, se você quiser, né, dar uma esbanjadinha, de lei de Boyle-Mariotte, certo? Lei de Boyle-Mariotte é a mesma coisa que transformação isotérmica. Isotérmica quer dizer o quê? Tudo que tem o prefixo iso significa mesmo, igual. Térmico, temperatura. Então, isotérmica é aquela transformação que ocorre com temperatura constante. Fácil, né? Fácil, fácil. Bom, se a temperatura é constante, quem é que varia? Temperatura constante variando pressão e volume. Então, ó, eu tenho um gráfico de pressão por volume, e aí ao observar a curva do gráfico, eu lembro que eu consigo determinar que são inversamente proporcionais, porque olha só, a pressão é grande, o volume é pequeno. Quando eu diminuo a pressão para P2, automaticamente o volume aumenta para P2. Então, se uma diminui, a outra aumenta. Sempre inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, eu posso dizer que o produto de pressão e volume vai ser igual em qualquer condição. Produto de pressão vezes volume na condição 1, V1 e V1, é igual ao produto de pressão 2, volume 2, que é esse daqui. Tranquilo? Presta atenção na curva da isoterma. Os exercícios falam muito esse termo. Tem-se o gráfico de uma isoterma. Se ele conta que o gráfico é de uma isoterma, ele está falando que é de uma transformação com temperatura constante. É o único gráfico que tem essa curvinha, tá? Então, a curva da temperatura constante é diferente das outras. Transformação isobárica é aquela que ocorre com pressão constante. Se você quiser dar uma esbanjadinha, você pode chamar de lei de Gay-Lussac, dá na mesma. Ela ocorre com pressão constante, logo a gente tem um gráfico de volume por temperatura. E aí, o que a gente observa no gráfico? Que à medida que você aumenta a temperatura, aumenta também o volume e vice-versa. Então, temperatura 1 com volume 1, se eu aumentei o volume para 2, eu preciso aumentar a temperatura para 2 para que eu conserve a pressão constante. Logo, elas são diretamente proporcionais.
Se elas são diretamente proporcionais, a razão entre volume e temperatura vai ser igual para quaisquer pares de condição. Beleza? Sossegado. Qual que é a parte boa? Uma formulazinha aqui, uma formulazinha aqui, vamos ver uma formulazinha ali agora. Você não precisa preocupar com essas formulazinhas aqui, porque depois vai ter uma fórmula que é, na verdade, tudo junto. Então, é só para você saber que tem a formulazinha, mas relaxa, beleza? Último caso é a transformação isovolumétrica, também chamada de isocórica. Se você quiser dar aquela esbanjadinha básica, lei de Charles e Gay-Lussac, né? Juntos aí. Bom, o que acontece na isovolumétrica então? Isovolumétrica, volume constante. Se o volume é constante, nós temos um gráfico de pressão com temperatura. Daí o que acontece? Se eu tenho um par de pressão e temperatura 1, se eu aumentar a temperatura para 2, automaticamente a pressão aumenta para 2. Aí, deixa eu completar aqui, P2, certo? Aumentei a pressão, automaticamente aumenta a temperatura também. Tranquilo? Se pressão e temperatura são diretamente proporcionais, as razões se equivalem. Pressão dividido por temperatura antes, igual a pressão dividido por temperatura depois. Beleza? Transformações gasosas ocorrem assim. Teoricamente, quando o exercício fala para você de uma transformação que ocorre de forma isovolumétrica, você pensa assim, isovolumétrica, então o volume é constante, ele não entra na minha equação, vou substituir aqui e fazer o exercício, certo? Só que na verdade existe uma equação geral dos gases. Se é uma equação geral, ela funciona para quem? Isso mesmo, ela funciona para geral, para a galera inteira. Então essa equaçãozinha aqui funciona para todas as transformações. E inclusive ela vai funcionar quando a transformação é diferente desses três tipos, ou seja, uma transformação onde todo mundo varia. Nós vamos jogar aqui da mesma forma, certo? Bom, olha só, eu tenho uma transformação, vamos pensar, tem uma transformação isobárica. O que significa isobárica mesmo? Pressão constante. Então, se a pressão é constante, corta a pressão aqui, corta a pressão aqui. O que sobrou? Volume por temperatura, volume por temperatura. Volume por temperatura não é exatamente aquela formulazinha que a gente determinou para a transformação isobárica? Então, olha que sossegado, foca só na equação geral dos gases, porque ela resolve todos os seus problemas. Se o exercício diz para você que uma transformação ocorre com uma das variáveis constante, variável constante é ótimo, né? Uma das variáveis será constante na transformação, basta você excluir ela da fórmula e resolver com os outros valores, ou com as outras variáveis. Tranquilo? Simples, simples, simples. Tão fácil que parece química. Beleza? Ótimo. Então, como é que nós vamos encontrar exercícios dessa matéria? Bom, basicamente você vai encontrar exercício de cálculo, e aí o cálculo meu Deus do céu, você precisa fazer duas coisas: tomar cuidado com as unidades e substituir na fórmula, e depois é só matemática básica. Olha que beleza, tranquilo, tranquilo. E aí tem as questões teóricas. As questões teóricas, elas demandam cuidado, tá? Fique esperto, toma cuidado com o exercício teórico de gases, porque eles são malandrinhos. Muito cuidado com essas transformações todas, com os gráficos, observa bem qual a diferença dos gráficos, gráfico de isotermo, né? Parabólico, gráfico de isobárico e de isovolumétrico constante, beleza, certo? Então, cuidado especial com as questões teóricas. Bom, eu coloquei aqui um exercício exemplo, só para a gente ver, e eu coloquei um exercício um pouco diferente, porque o normal seriam exercícios que te dão os valores, você toma cuidado com as unidades, porque se errar exercício de gás, porque você não colocou na unidade certa, ou não manteve o padrão de unidades, tem que dar um couro. Não, tem não. Tem que bater cabeça para poder ficar esperto. Mas eles são muito simples. Então eu coloquei aqui um exercício que pode ser um pouquinho mais maldosinho, que é um exercício que não te dá valor, pede para você trabalhar só com as variáveis, com V, P, T e tudo mais, certo? E agora, como fazer? Bom, todo exercício de gás, a primeira coisa que eu gosto de fazer é pegar os dados, certo? Por exemplo, aponte a nova pressão. Eu
para lembrar essa fórmula, eu costumo chamá-la de fórmula do Povotó-Piviti, certo? Povotó-Piviti, onde isso daqui é a condição inicial e isso daqui é a condição final, beleza? Mas isso aí não se preocupe, pode ser P1, V1, T1, P2, V2, T2, inicial e final, não faz diferença, tá? Eu coloco o Povotó-Piviti para ficar fácil de lembrar, né? Bom, então olha só, vamos dizer que eu tenho uma pressão inicial, um volume inicial, uma temperatura inicial. E depois, uma pressão final, um volume final e uma temperatura final. Bom, o que o exercício diz para mim? Ele diz para mim o seguinte: aponte a nova pressão. Nova pressão seria a pressão final, é isso aqui que ele quer. De um gás quando a sua temperatura dobra e o seu volume é reduzido a 40% do inicial. Mas ele não falou qual era a temperatura no início e nem qual era o volume no início. E aí? E aí, se ele não falou, eu vou chamar pela variável dele. Ó, a temperatura dobra. Se a temperatura dobra, eu vou considerar que no início o T0 era T e no final ela dobrou, ou seja, 2T. Certo? 2T. E agora, cuidado. E o volume é reduzido a 40% do inicial. Bom, se ele é reduzido a 40% do inicial, o volume inicial eu vou chamar de V e o volume final vai ser o quê? 40% do inicial. O que significa isso? Muito cuidado aqui, ó. Tem duas possibilidades. Quais são as duas possibilidades? Eu posso ter uma redução de 40% ou a 40%, certo? Então, cuidado, ó. RED a 40% ou RED de 40%. Cuidado com o português. Olha a mãe, se ele fala que foi reduzido a 40%, quer dizer que o que sobrou, o que você tem no final, são esses 40%. Se ele fala que foi reduzido de 40%, quer dizer que você tirou 40%, logo sobrariam 60%, certo? Então, muito cuidado. Quando fala reduziu a, quer dizer que aquela quantidade que ele deu foi o que sobrou, é o que você tem no final já. Se ele fala reduzido de 40%, significa que você tem que tirar 40% do inicial e o que sobrar vai ser o que você tem no fim. Pegou a mãe? Então, muito cuidado. No caso, ele disse que o volume foi reduzido a 40% do inicial. Então, quer dizer que o volume final foi 40%, que é a mesma coisa que 0,4V. E a pressão inicial, ele não falou nada, então eu vou chamar só de P. Tranquilo? Bom, aí olha só, nós temos a nossa fórmulazinha, que é o Povotó-Piviti. E agora eu vou substituir os meus dados na fórmula. Ó. A pressão inicial é simplesmente P, o volume inicial é V, a temperatura inicial é T. Que beleza, né? Agora, nas condições finais, nós vamos ter o quê? A pressão final é o que eu quero achar. O volume final era 0,4. E a temperatura era de 2T. Certo? Agora, olha que beleza. O que a gente tem que fazer aqui é multiplicar cruzado, concorda? Só que, se eu vou multiplicar cruzado, vai ficar multiplicando aqui e depois passar dividindo, né? Então, olha aqui, volume com volume, posso cortar. Temperatura com temperatura, posso cortar. Toda vez que a gente tiver um exercício baseado em dados que não são numéricos, ou seja, para a gente trabalhar com as variáveis, nós vamos acabar cortando essas coisas todas aqui. E aí vai ficar muito bacana, porque olha só, agora quando eu multiplicar isso aqui cruzado, eu vou ter que, olha o que eu posso fazer. Eu posso multiplicar cruzado, ó, 2P igual a 0,4P1, ou eu posso já dividir isso aqui por 2 antes de
multiplicar cruzado. Aí eu vou ter o seguinte, ó, P igual a 0,4 dividido por 2, 0,2 PI, ou P1. E agora sim eu passo para o lado de cá, ó. Isso aqui já é a minha resposta? Cuidado, não é. Por que não é? O exercício quer que a gente calcule o valor de PI, ou de P1, ou o P final, certo? Do jeito que você usou aí. O P final. Se ele quer calcular o P final, eu tenho que transformar e deixar isolado esse P final. Como é que eu vou deixar ele isolado? Esse 0,2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então eu vou ter que o PI vai ser igual a P dividido por 0,2. Muito cuidado, vale lembrar que P sobre 0,2 é a mesma coisa que 1 sobre 0,2, né? 1P sobre 0,2. Então, quando eu faço a divisão de 1 dividido por 0,2, dividir por 0,2 é a mesma coisa que multiplicar por 5. Então, 5P. Essa vai ser a minha resposta. Quando eu fizer essa transformação determinada pelo exercício, o que vai acontecer? A pressão final vai ser 5 vezes maior do que a pressão inicial. Beleza? Bom, basicamente é isso, essa primeira parte do estudo dos gases. Finda por aqui, depois a gente tem uma questão maior lá, a mistura gasosa, a equação de Clapeyron e tudo mais, mas por enquanto ficamos por aqui. Voltamos na próxima aula para fazer a segunda parte do estudo dos gases. Tranquilo? Então, foca nos exercícios, muito cuidado com as questões teóricas e na questão envolvendo o cálculo, não se esqueça das unidades. Essas unidades são fundamentais, pelo amor de Deus, não vai errar a questão do vestibular sobre gases, que é fácil por causa de unidade, certo? Agora que eu pedi encarecidamente, eu sei que você não vai errar mais, posso ficar tranquilo, sossegado e preparado para o próximo vídeo, para a próxima aula, beleza? Então ficamos assim, tchau, obrigado, valeu! E aí, gostou da aulinha? Curtiu? Então, clica no joinha, deixa um like pro Rubão, não custa nada. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada dos próximos vídeos da Química Linda, tá certo? Então, vai lá, faz o que você tem que fazer e o YouTube vai deixar você ciente sempre que o Rubão postar alguma coisa.